Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, autorizou a retomada imediata das obras da Ponte do Abial em Tefé, no Amazonas. A decisão suspendeu os efeitos de uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que havia determinado a paralisação da construção por supostas irregularidades no processo de licitação e no licenciamento ambiental. Segundo a Prefeitura de Tefé, a ponte é uma das principais obras de infraestrutura do município e deve beneficiar diretamente mais de 15 mil moradores dos bairros Abial, Colônia Ventura, Deus é Fiel e Conjunto Castanheira. Atualmente, essas comunidades enfrentam dificuldades de acesso ao centro da cidade e, durante o período de cheia dos rios, dependem de pequenas embarcações para chegar a serviços públicos essenciais. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que a interrupção da obra poderia causar prejuízos à ordem e à economia públicas. Ele destacou que o contrato já estava em execução e que a decisão do TRF1 não apontou de forma concreta quais seriam as irregularidades na licitação ou no licenciamento ambiental. O ministro também ressaltou que a paralisação desconsiderava a janela de estiagem, período mais adequado para a execução da obra na região amazônica. Na decisão, o vice-presidente do STJ afirmou que a continuidade da paralisação poderia provocar a deteriorização de materiais e estruturas já instalados, além de elevar os custos do empreendimento, orçado em cerca de 125 milhões de reais. Para o ministro, a retomada da construção é necessária para garantir a continuidade de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança, assistência social, abastecimento, limpeza urbana e mobilidade para a população de Tefé. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a pena base em casos de homicídio pode ser aumentada quando a vítima deixar filho menor de idade. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1394, o que torna esse entendimento de aplicação obrigatória por todos os tribunais do país. A medida consolida uma posição que já vinha sendo adotada pela jurisprudência penal da Corte. Segundo o relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a existência de filhos menores órfãos representa uma consequência que ultrapassa o resultado esperado do crime de homicídio. Para o magistrado, além da perda da vida da vítima, a ausência dos cuidados e da convivência dos pais provoca impactos emocionais e materiais relevantes no desenvolvimento das crianças e adolescentes. O ministro ressaltou, no entanto, que esse entendimento não deve ser aplicado de forma automática em todos os casos. A análise depende das circunstâncias concretas do processo e precisa ser devidamente fundamentada pelo juiz responsável. Ao mesmo tempo, o colegiado afastou a exigência de comprovação de um prejuízo excepcional aos filhos, entendendo que isso esvaziaria a finalidade da circunstância judicial. Segundo o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não possuem definição rígida em lei e exigem análise do magistrado em cada caso concreto. Ele explicou que esses critérios servem para orientar a fixação da pena base, garantindo que a decisão seja fundamentada, proporcional e adequada às particularidades do crime e dos efeitos. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a execução individual de sentença coletiva em favor de servidores públicos pode ocorrer sem prévia liquidação do julgado quando o beneficiário comprovar documentalmente que se enquadra na situação prevista na decisão e o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1169. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O julgamento teve origem em recursos que discutiam a necessidade de liquidação prévia para o cumprimento individual de sentenças coletivas proferidas em ações ajuizadas por associações e sindicatos. A controvérsia envolvia a possibilidade de os beneficiários promoverem diretamente a execução do título judicial quando a identificação dos credores e o cálculo dos valores pudessem ser realizados sem produção de novas provas. O relator, ministro Benedito Gonçalves, explicou que a liquidação da sentença é um procedimento destinado a complementar a decisão judicial, definindo o valor da obrigação ou individualizando seu objetivo.
Contudo, destacou que essa etapa não é indispensável em todas as situações, especialmente quando a titularidade do crédito pode ser comprovada por documentos e o montante devido pode ser apurado por cálculos simples. O ministro também ressaltou que cabe ao juízo da execução, assegurado o contraditório à parte executada, verificar em cada caso concreto a necessidade ou não da liquidação prévia. Segundo ele, dispensar essa fase quando houver elementos suficientes para a execução prestigia os princípios da efetividade da tutela coletiva, da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo, evitando atos e formalidades desnecessários. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.